João capítulo 2 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Pode se assentar, mas adorando ao Senhor, porque Jesus merece toda a glória, não a metade, mas toda a glória, porque Ele é o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o extraordinário, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, resplandecente estrela da manhã. E vamos ficar aqui a noite toda falando de Jesus, se a gente ficar aqui, em palavras. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui em João capítulo 2 está nos falando de uma festa. Mas quando lemos a palavra e estudamos, entendemos que nos tempos antigos, assim como ainda hoje, muitas culturas, a celebração da festa não é como a celebração de um dia. Em algumas culturas, a celebração da festa de casamento dura mais de um dia. Se nós formos estudarmos as culturas, nós vamos ver a cultura marroquina, que a festa dura até 5 dias. Assim como na cultura dos ciganos, a festa pode durar 3, pode durar 5. Mas aqui a Bíblia não está registrando quantos dias, ou se era o dia que era essa festa, nas bodas lá em Caná. Mas o começo da palavra, o português está escrito na minha Bíblia: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Então o que nós entendemos da frase é isso. E ali naquela festa onde não só a palavra diz que não só Jesus foi convidado, mas também a sua mãe estava junto com Jesus, e também foi convidados os seus discípulos para as bodas. Então estava ali, podemos dizer em nossas palavras nos dias de hoje, Jesus e sua comitiva, ou seja, Jesus, a sua mãe e os discípulos. E naquela festividade ali, acabou o vinho. E aí pensa comigo, irmão, nós que temos o costume de fazer o casamento apenas de um dia, a festividade, que seja o dia, que seja a noite, mas apenas um momento, um dia só, e acabar ali algo para a festa. E havia acabado ali naquele tempo, era o vinho, acabou o vinho naquele lugar, naquela festividade. E imagina comigo como seria vergonhoso para aquele casal, para aqueles daquela festa que prepararam aquela festa, a vergonha que seria. O povo comenta muito, é claro que um dia passar por outro, e ia comentar em toda aquela região que
a festividade ali tinha acabado o vinho, e que era uma grande vergonha. Imagina os boatos que poderiam se comentar, pastor Cláudio. Você não tem o dinheiro nem para o vinho, vai ter dinheiro para continuar esse casamento? Eu pedi que quando eu casei, o padre na minha época perguntou assim: já tem dinheiro para feijão? Então a gente fica relembrando, né, como o pastor Cláudio está falando, a gente relembra, né, do nosso casamento. E casamento, irmãos, é uma preparação muito grande. Não só a preparação, né, das coisas, alimentos, mas também uma preparação para nós, os crentes, né, uma preparação espiritual, que o noivo e a noiva se preparam para o casamento. E eu imagino, como hoje eu sou pai, né, de 3 filhos, eu imagino hoje qual a grande preocupação que foi meu pai, minha mãe, os pais da minha esposa, para a festa, porque são grandes preocupações que hoje em dia, né, eu posso pensar e entender melhor que é uma grande preocupação, né? Os convidados, será que vão ser bem servidos? Será que as pessoas vão ser bem atendidas? Será que eles vão gostar? O alimento. E o que se mais gasta, é claro, é o dinheiro. E vocês imaginam a condição desta festividade. O vinho ali acabou. E agora? Aí uma mãe, né, preocupada, a mãe de Jesus, vai até ele e falou: não tem vinho. E Jesus, de maneira serena e grandiosa, porque é o Filho de Deus, disse a ela: o que eu tenho contigo? Mas que interessante, quando você continua lendo a palavra, que ele ainda diz: ainda não é chegada a minha hora, mas no próximo versículo 5, a palavra diz: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Parece que dá um pequeno intervalo de silêncio aqui, né? E Jesus fala com ela e parece que tem um intervalo de silêncio ali, porque ela já vai para a próxima fala, porque ela já vai dizer, né, aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E aí eu fico contemplando Jesus, Filho de Deus, e contemplo Maria ali, uma serva de Deus, uma mulher que já praticava missão naquele tempo. Eu falo que ela praticava missão naquele tempo, e ela se preocupa com aquela festa, ela se preocupa com aquele casamento, ela se preocupa com as pessoas que estão ali, porque eu falo que missões está no coração de servos do Senhor. Porque quando você é servo do Senhor, missões arde a chama aí no seu coração. Você instantaneamente se preocupa com a pessoa que está ao seu lado. E ardendo no coração ali de Maria, ela se preocupou com os convidados, ela se preocupou com o casamento, ela se preocupou ali com os que casaram. Então eu vejo, né, trazendo para este lado, que nós, como servos do Senhor, devemos olhar também para essa mulher como uma mulher que já fazia missões ali, sem saber que estava fazendo, mas já estava fazendo missões ali. Ela já estava preocupada ali com aquelas pessoas, e ela sabia que o poderoso era Jesus. Como nós, servos do Senhor, sabemos que o que nós podemos fazer, amém, mas o que nós não podemos fazer, que é o impossível, o Todo-Poderoso pode, que é Jesus. Porque Jesus, ele estava naquele lugar ali, ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas aquela mulher, ela vai aos serventes e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Porque ela sabe que o Todo-Poderoso é ele, que a palavra é dele, que ele falou, está falado, e ponto final. Então ali, aqueles serventes que estavam ali obedecem, né, a voz de Jesus e fazem tudo conforme deveriam fazer, e o milagre acontece. Mas eu não te chamo a atenção aqui para não só o milagre, porque a gente fala muito do milagre, a gente fala muito
da água ali que se transformou em vinho. Jesus fez aquele milagre. Mas eu quero chamar a sua atenção e deixar o título dessa pregação: atitude de servo. Atitude de servo para você, atitude de servo para mim. Deus me deu esse título agora. Por que atitude de servo? Porque nós, nessa terra, vamos nos deparar com adversidades. Nós nessa terra vamos nos deparar com situações difíceis. Estavam ali naquela festividade, estavam ali naquele momento de alegria, e um momento de tristeza, né, quis chegar, quis surpreender. Mas quando o principal está presente, toda situação ela muda. Porque o principal na minha vida, o principal na sua vida é quem é Jesus. Não pode faltar o principal na sua e na minha vida. E aquele casal que estava ali, aquela festividade, eles podem, né, falando as palavras de hoje, agradecer, porque sem eles saberem, estava ali aquele que criou os céus e a terra, estava aquele que iria, né, dentro do contexto histórico, futuramente morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Estava ali aquele que tem todo o poder. Estava aquele ali que dá visão aos cegos, dá audição aos surdos, faz o mudo falar, paralítico andar, leproso ficar limpo, lunático ficar sã. Estava o dono de todo o poder ali, presente naquela festa. E a atitude, né, de servos que nós devemos ter é de nós não esquecermos que na nossa vida Jesus é o principal, e que se por acaso na sua vida, na sua família, faltar alguma coisa, acabar como o vinho ali acabou, você se lembrar que quem é Jesus, o Todo-Poderoso, e você tem uma atitude de servo. Porque a atitude de servo não se preocupa só consigo próprio. A atitude de servo se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor. Nós que temos a nossa família, instantaneamente nós vamos nos preocuparmos primeiro com a nossa família. Epa, acabou alguma coisa. E agora? O que podemos fazer fisicamente, vamos fazer com atitude de servos. Mas o impossível, o clamor é nosso para aquele que pode fazer o impossível, que é Jesus. Mesmo que a palavra do Senhor Jesus, né, diga, ainda não é chegada a minha hora. Mas a mesma palavra que te repreende é a mesma palavra que te consola. Será que alguém entendeu isso? Quem é que recebeu uma palavra de repreensão do Senhor e no primeiro momento você estranhou? Claro, porque são os filhos, e os filhos têm que ser repreendidos na hora certa. E a mesma palavra que te repreendeu é a mesma palavra que te trouxe consolo, porque Jesus sabe a hora exata de fazer como deve fazer. Amém? E a atitude de servo, se preocupar com quem está ao lado, se preocupar com as pessoas. Eu chamo a atenção principalmente para casamentos, né? Nossa família, para filhos, para parentes, e nós temos sempre a preocupação que aqueles que ainda não servem a Jesus, nós ficamos preocupados, porque eles estão a perigo, e a verdade é que estão a perigo.
Porque Jesus pode voltar a qualquer instante, e aí? Cada um tem a sua certeza da salvação, mas você não pode dar a certeza pelo próximo. E é claro, a preocupação fica na mente de cada um, principalmente pai e mãe. E aí, como é que faz? E eu digo para você, permanecer você fiel e firme no Senhor, orando e confiando, e tendo atitude de servo. Porque aquele que está faltando a alegria, porque aquele que está faltando a paz, porque aquele que está faltando, né, a presença de Jesus, o que você pode fazer como atitude de servo? Clamar ao Senhor que esse seja alcançado, fazer a tua parte, falar a palavra para ele, fazer a tua parte, não deixar de orar para ele. Não é quando a igreja ora algo acontece? Nós somos igreja, eu, você, cada um de nós. E cada um de nós fazendo a nossa parte, Jesus estará fazendo a parte dele, que é grandiosa, é suprema, é excelente. Mas o que eu digo para você? Não desanime da sua atitude serva. Persista. Claro que vai vir levantes, é claro que vai vir palavras na sua mente para você desistir. Vai vir situações para te criar situações onde você vai querer o quê? Ficar com raiva, desanimar, parar. Mas se lembra que o principal é Jesus. Se lembra da sua atitude de servo. Maria, ela se levantou, foi até o principal, que é Jesus, que é o dono, que é o rei, que é o Senhor. Mas muitos de nós não têm ido até o dono, que é o rei, que é o Senhor, não. Muitos de nós têm procurado outros caminhos e se esquecido que o caminho da oração leva ao quê? Ao supremo, ao maravilhoso, ao digno, ao conselheiro que pode fazer todas as coisas. Às vezes você quer resolver do seu jeito, na sua força, na força do homem, se esquecendo que a força que vale é a força de Deus na sua vida. A atitude de servo, o principal é Jesus. Rei é Ele, Senhor é Ele, extraordinário é Ele, você é servo. Não se esqueça da sua posição, você é servo. E servo é para servir. Porque às vezes Jesus nos fala, vai até lá, e a gente não quer ir. Mas eu olho para Maria e vejo que ela se levantou, ela foi até o maravilhoso. Ela foi até ele, ela não esperou ninguém sacudir ela, não, como a gente às vezes faz com o outro, com o irmão, com o servo. A gente sacode a pessoa para ver se a pessoa reage. Maria se levantou sem precisar ninguém sacudir ela. Não está ninguém precisando de sacudir você, não, irmão. Você é servo, se levanta, faz o que Jesus está mandando. A sua atitude é capaz de mover os céus. Aleluias. A sua atitude é capaz de tocar o coração de Deus e o extraordinário acontecer. Se coloque de pé em nome de Jesus.